Never stop, I'll get it if I want it. Gotta make to myself a promise. I won't quit, keep going till I got it. I won't give up till I'm on top. Yo, yeah. no, I ain't the type to give up. If I do something, man, I do it till I get what I want. I turn a business out of nothing into something I love. I got a poker face, but honestly, I'm not one to bluff. Fala, cowboys, beleza? Vamos lá então, esse vídeo de exemplo que passou pra vocês aí é um ótimo exemplo de uma atitude Sigma, né? Alguns caras, até mesmo na comunidade, brincam um pouco com o termo, né? Tratam como uma espécie de coping, só existe alfa e beta e tal, Sigma, né? Enfim, é algo criado aí por vocês para justificar alguma coisa, tá? E eu quero começar falando sobre essa questão pelo seguinte: eu tenho a seguinte percepção, tá? A minha percepção é de que nem todo coping necessariamente é algo ruim, nem toda situação que você coloque ali para haver uma melhora para você, assim, para o seu desenvolvimento, o que quer que seja, né? Desde que seja de fato para uma melhora, é positiva, né? Então eu já enxergo nesse primeiro princípio, né, um contexto do tipo. E também eu não acho que, eu já falei até várias vezes, que alfa e beta seja uma coisa tão definitiva assim, algo do tipo você é uma coisa ou você é outra. Eu acredito muito mais no olhar, né? Você pode ser tratado e visto por algumas pessoas como um alfa daquela tribo, digamos assim, né? Enquanto que em outras você pode ser tratado como um beta, por exemplo. Então eu não acho que necessariamente seja algo definitivo. É claro que alguns perfis acabam, né, entregando em pelo menos mais de 90% das vezes uma visão, tanto de homens como de mulheres para ele, né? Uma visão de alguém não líder, né? Alguém muito mais focado nessa linha, nessa direção beta. É uma tendência de boa parte, então por isso que também acaba sendo tratado como coping a figura do Sigma. Mas quando a gente olha para esse Sigma num sentido de que é alguém que poderia liderar, alguém que poderia ser um alfa, mas prefere um caminho mais solitário, eu até acho que o beta ele pode ir por esse mesmo ponto, né? Por essa mesma direção, e é positivo a ele, ou seja, dá sim pra gente afirmar, sem medo de errar, né, de que existe a figura do Sigma, pelo menos em um sentido interno. Não é necessariamente a visão do outro, né? Há uma diferença clara quando se é um alfa com perfil Sigma, né? Porque nesse caso elas vão buscar a atenção dessa pessoa e essa pessoa não vai entregar a atenção em troca, como foi o exemplo do vídeo. Enquanto que ao beta provavelmente ela não vai nem buscar essa atenção. Ele será tratado mais de um termo invisível. Porém, se para ele, né, esse sentimento de que ele também não está dando atenção, ainda que não esteja sendo buscado, né? Então, se ele não entregar essa atenção a troco de nada, enfim, né? Ainda assim, para ele é positivo, é interessante. Então, por isso que eu quis trazer no início do vídeo, né? Essa questão, essa espécie de polêmica, discussão, enfim, né? A respeito desse termo, né? Todo termo é válido, né? Se a gente for tratar Red Pill ou qualquer outras coisas, são termos criados no final das contas, né? Então, por isso, eu diria que sim, o Sigma ele não deixa de existir por simplesmente, né, alguns não assumirem que é um caminho possível, um caminho viável, seja para um beta, um alfa, ou enfim, né? Então, eu acredito na existência, ainda que nos termos no sentido mais de visão, eu acho que sim, o que fica mesmo é o tal alfa e beta, porque aí já fica mais fácil até de entender, né? O alfa, por definição, né, se for pela visão feminina, né, é uma mulher que olha para um cara e esse cara ele gera assim aquela tensão, aquela emoção e enfim, a vontade dela, né, de algum modo se entregar a ele, né? Entregar ali a própria submissão a um líder, né? Então elas têm, né, a necessidade e de certa forma o desejo disso. Então não é algo que foge, né, de uma definição clara, assim como o contrário, o oposto. Às vezes o beta tem aquela definição muito mais da segurança, da estabilidade, né? Então por isso os termos, por exemplo, beta provedor e tudo mais. E aí vem um caminho do meio. Por isso que, na minha opinião, tanto um alfa pode seguir o caminho do meio, por N razões. Muitas das vezes essa liderança tem um custo, né? Essa atenção toda tem um custo que ele não quer pagar, então ele vai para esse caminho do meio, assim como o beta também, né? Então no fim é isso, no fim não passa de um caminho, de uma direção que você pode seguir e que é interessante, na minha opinião, com certeza, né?
Então, como eu disse, não necessariamente você está num ambiente como, por exemplo, uma academia, e se porventura você, né, se posicionar assim, na maneira Sigma de ser, né, olhando apenas o seu treino, sem se preocupar muito, né, com outras coisas, com distrações, como por exemplo, né, um corpo feminino chamando a atenção, ou algo do tipo, você focado naquilo que você, né, tá ali pronto para fazer, né, que é treinar, ou enfim, ou em outros aspectos também, no seu trabalho, né, não necessariamente precisa ser a academia como o exemplo do vídeo, né, que a academia tem se tornado um cenário muito comum aqui no canal, né? Mas é porque tem muitos vídeos interessantes acontecendo por lá, né? O pessoal acaba gravando e tal, e no fim é isso, né? Então por isso que eu aponto para vocês que essa direção mais puxada para esse perfil Sigma não é algo negativo, ao contrário, como eu falei, é algo que dispõe sim, né, de um sentido muito mais interessante para boa parte dos homens, incluindo aqueles que, como eu falei, não geram a necessidade das mulheres aí de buscar essa atenção toda, né? Elas não estão com, digamos que, uma necessidade da atenção deles. Ainda assim, se nós formos parar para analisar, né, que esse direcionamento e até mesmo essas atitudes têm sido cada vez mais taxadas entre os próprios homens de atitudes que são chamadas de gado, né? Isso não é só na comunidade que é citado, não. Fora dela também é falado muito a respeito disso, né? Antigamente, vamos por aí, se a gente for jogar uns 10 anos para trás, é provável dizer, né, que se esse vídeo fosse apresentado, uma boa parte, né, inclusa de homens, iria falar muito mais num aspecto de uma possível a questão de que ele não gosta da fruta, né, se é que vocês entendem, e outros aspectos do tipo, e mesmo em discussões, né, com os amigos. Isso ainda existe, é claro, né, mas há uma diminuição clara, né, desse caminho. Hoje o que nós vemos é muito mais alguns caras realmente, né, brincando, tripudiando de perfis que ficam, né, gadando, né, como é muito comum falar, né? Então o cara fica lá, fica curtindo 1 milhão de fotos, comentando, fazendo isso, fazendo aquilo, olhando pra todas na rua, né, ficando maluco e tal, não sei o quê. A gente entende o fator libido, a gente entende as necessidades masculinas, mas é importante você controlar isso, não pelos outros, mas por você. Eu acho que esse é o grande ponto, o ponto mais interessante, né? Porque não é deixar de fazer alguma coisa porque vai incomodar alguém, enfim. O próprio vídeo é um bom exemplo. Claramente ela queria, né, a atenção, ela colocou a câmera ali para flagrar, seja pelo motivo que for, se ela queria um flagra num sentido negativo ou positivo, né? Mas em todo caso a gente sabe muito bem que, né, esses olhares e tudo mais geram sim um boost no ego, e a falta deles é uma pancada bem forte também, né? Então, em todo caso, nós não sabemos qual era a real intenção da moça, se até mesmo é um vídeo montado ou não, fake, enfim. Em todo caso, o que nós temos é que sim, muitas buscam essa atenção, né? Em especial, é claro, essa atenção do alfa, do destacado, do shed, enfim, né, como queiram chamar, tá? Então, existe essa dinâmica e é por isso que a todos os homens, sem exceção, se nós nos posicionarmos de uma maneira muito mais eficiente, sem muito dessa de ficar gadando, de ficar olhando a todo tempo, focado no treino, focado em si, né, eu tenho certeza absoluta, né, que cada vez menos nós teremos exemplos desse tipo, né, e até mesmo um certo equilíbrio no mercado. Eu não estou dizendo aqui como uma utopia, como se algo vai acontecer, mas sim, eu tenho percebido uma mudança nesse sentido, tá? Não para todos, é claro, mas uma parte considerável, e eu acho isso uma vitória no final das contas, ok? Então é isso, cowboys, eu espero que vocês tenham curtido aí o vídeo de hoje. Se você puder deixar o like, eu agradeço. Se puder se inscrever aqui no canal, também, fechou? Tamo junto e um forte abraço a todos.